Página de número 75, capítulo 3, o evangelizador. Amados, fique à vontade, aproveite que hoje tem pouca gente, aí você vai ter bastante oportunidade para interagir, perguntar, participar da aula, né? Então, bora lá. Página 75, o evangelizador. Todos acharam aí? Amém. Página? Então eu vou ler aqui e a gente vai discorrendo, tá? No assunto. Nós vamos falar, na verdade, sobre nós, sobre aquele que evangeliza, né? Então o foco hoje não é nem a evangelização em si, não é o pecador, mas somos nós. Nós que levamos a preciosa semente, a gente que é portador das boas novas. Então a gente vai ver aqui alguns pontos, alguns aspectos que diz respeito a nós mesmos, né? Nossa disposição, nosso coração, nosso sentimento para com o pecador, preparação física, intelectual, espiritual, e nesse sentido a gente vai então tentando extrair alguma coisa útil para a nossa vida, tá? Hoje, espero, né? Vai ser um pouquinho mais curta aí o tempo, mas a gente vai tentar aproveitar ao máximo, e aí vocês perguntem, interajam, tá bom? Opinem, discordem, concordem, não sei. Um servo de Deus preparado para servir. Quero começar por aí, irmãos. Um servo de Deus preparado para servir. Ao falarmos de preparação para a obra do Senhor, e especificamente sobre a evangelização, é importante traçarmos os parâmetros para esse servo de Deus, que se dedica à pregação do Evangelho. Queremos antes enfatizar que cremos que todos os crentes devem pregar o Evangelho. Isso é um fato, né? Como já mencionado em capítulos anteriores. Mas aqui vamos tratar especificamente daqueles que de fato se dispõem ao trabalho evangelístico de maneira mais intensa e assídua, frequente, né? Lembrando que mesmo aqueles que se dedicam a esse trabalho não farão isoladamente apenas. São aqueles que estão na linha de frente e que pelas suas experiências poderão coordenar e guiar os demais nessa tão importante tarefa. Assim, apresentaremos a seguir alguns pormenores relevantes para a compreensão desse preparo. Então, vamos lá para cada um deles. Então, chamado de Deus. Amados, vocês sabem que existe um ofício, uma vocação, um cargo ministerial para o obreiro que ele... Porque assim, existe aspectos da vida... Existem aspectos do ministério, né? Porque nós temos 5 ministérios, vocês lembram? Efésios 4 e 11? Não sei. Sabe como fica fácil às vezes a gente gravar? Quando a gente aprende a sequência. A sequência ajuda. Então vamos para o Efésios 4 e 11. E aí vamos aprender a sequência. E eu vou falar para vocês, eu já desenhei uma ocasião aqui, e eu vou usar a mão aqui, ó. Ó, a mãozinha aqui a gente aprende fácil. Sem olhar aí a gente aprende aqui. Olha para minha mão aí, ó. À esquerda, inclusive. Propositadamente é à esquerda. Tá? Olha aqui, ó. Olha para cá, olha para cá. Olha. Ó, a sequência é essa: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Por que com essa figura a gente consegue aprender mais fácil? Primeiro que aqui, né, a gente pega a sequência, o apóstolo, que é o primeiro da lista aí, é o missionário, tá? Então, quando Paulo se refere em Efésios 4 e 11, e ele fala de apóstolo, ele está se referindo ao missionário. A palavra apóstolo não é como hoje a gente, infelizmente, eu digo infelizmente porque é mais um título de vaidade do que um ofício, né? Do que um cargo, do que aquilo que as pessoas fazem mesmo. Então os apóstolos a gente vê hoje que são, na verdade, administradores de igrejas, né? Nem pastores são em si, eles são administradores mesmo, administra a máquina, tal, preside. De apóstolos não tem nada. Mas como ficou um negócio assim, um título que parece superior, é igual bispo, né? Fala, opa, pastor, e tem o bispo, como se o bispo fosse hierarquicamente assim. Não é, tem uma função. Então a gente já discutiu isso aqui muitas vezes, né, em várias matérias, essa questão de que a Bíblia não trata dessas funções ministeriais como hierarquia, que tem um maior, tem um menor, tem um outro menor, né? Não é nesse sentido. Então tem funções na igreja e cada um tem a sua função. E no reino de Deus não existe esse negócio, um é superior ao outro, um impõe sobre o outro,
um manda do outro. Não é essa a ideia do reino de Deus. E de nenhuma relação do reino de Deus não só ministerial. A gente discutiu várias vezes, né? A questão de matrimônio nós já discutimos, a questão de ministério nós já discutimos, que não tem essa questão de maior e menor, superior e inferior. Existem funções estabelecidas por Deus. A gente chama de ordem, não seria uma hierarquia, seria uma ordenação, no sentido de ordem, de funções. Não é essa a questão. Deus não estabeleceu hierarquia, estabeleceu ordem de funções. Onde, na verdade, aquele que aparentemente está numa ordem superior, ele deve servir mais. Então é uma lógica invertida, né? Porque entre os homens, e Jesus falou isso em outras ocasiões, Jesus perguntou: como é a vida aí da sociedade? Como é a vida aí das pessoas, dos gentios e tal? Como que eles se relacionam? Aí ele fala assim: Senhor, os maiores dominam sobre os menores. Aí Jesus disse: mas entre vocês não será assim. Então Jesus pegou essa realidade do reino ou do mundo dos homens e disse: entre vocês não vai ser assim, quem quiser ser o maior seja o menor. Então no reino de Deus é assim: quanto mais cargos, quanto mais dons, quanto mais recurso, quanto mais de Deus eu recebo, mais eu sou responsável por servir as pessoas. Então é uma lógica básica que a gente sabe que é difícil, né, da gente encontrar esse aspecto aí nessas igrejas e tal, ou na maioria das igrejas, por conta que a vaidade do homem, o desejo do homem de mandar, de ser superior e tal, né? Então está intrínseco no homem. Só o servo de Deus, só aquele que se parece muito com Jesus, que ele não vai ter esse coração envaidecido, né? Tomado pelo poder, porque é bom, irmão, o negócio. Manda em um, manda em outro, não é não? Bom, no sentido assim, às vezes a sensação é que você é melhor, você tem poder. Quem é o ser humano que não gosta dessas coisas? Agora nós devemos subjugar isso, essa velha natureza nossa, ao Evangelho, à obra de Cristo na nossa vida, né? Para que a gente não caia aí nesse perigo, porque é muito complicado. Então vamos lá. Apóstolo é o missionário. É isso aqui, ó. O apóstolo, ele tem um perfil. Grave isso aqui que vocês vão ver que depois o negócio vai ficar bem, né? Quando você lembrar, já vem tudo na mente. O apóstolo é aquele que ele alcança pessoas, culturas diferentes, ele se relaciona com tudo e com todos. Ele é quase que um diplomata, aquela pessoa que sabe entrar e sair, sabe se relacionar, sabe identificar a cultura, a forma das pessoas, inclusive, viverem, e não fere isso. E ele vai entrando, né, de uma maneira onde ele vai conquistando as pessoas. Então é aquele que é joia, né? É aquele que se relaciona com todo mundo, que consegue criar vínculos de amizade e alcançar as pessoas. É uma pessoa amável e tal. Então é o apóstolo. Aí vem o profeta. Esse mais ou menos isso aí, né? Olha o dedinho do profeta, é mais ou menos assim, né? O profeta não levanta o dedo e tal, né? Aponta para alguma direção. Então é isso mesmo, mais ou menos, né? Então o profeta, olha só. O profeta aqui é o pregador itinerante. Tá bom? Que a gente conhece hoje como pregador itinerante. Então, o profeta do Novo Testamento. Do Antigo Testamento era o profeta que tinha outras funções, outro perfil e outras características. Apolo é chamado de profeta. Ágabo é chamado de profeta. Existe a pessoa que tem o ofício ministerial de profeta e tem pessoas que profetizam. Uma coisa não é a mesma da outra. Então, gente que profetiza pode ser um membro, um adolescente, um novo convertido. Qualquer um pode ter o dom de profetizar, porque é um dom do Espírito Santo, né? O dom de profetizar. Agora existe o profeta no sentido ministerial, que é o pregador itinerante, onde ele tem uma palavra direcionada, específica na mensagem, né? Geralmente é aquela mensagem emergencial, de exortação, de edificação e de consolação, que a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 14, e parece que é verso 26, se não me falha a memória, por ali, que a profecia, ela exorta, edifica e consola. É a tríplice função da profecia, ou seja, da palavra anunciada. Então, o profeta, que é o pregador itinerante. Aí vem o evangelista, que inclusive é o maior de todos, né? Porque sem essa função aqui, irmãos, o que seria da igreja? Que almas que a gente teria para, inclusive, cuidar como... Não, calma aí, desculpa. É o evangelista. Para pastorear ou para ensinar, que são esses dois depois. Então, o evangelista, de fato, é esse que alcança as pessoas, os pecadores, e traz para a igreja, né? Então, é o evangelista. Os pastores, olha o dedo da aliança. Os pastores são aqueles que eles são casados com a igreja.
Pode perceber, tem um diácono, de repente um outro obreiro, ele se ausenta da igreja, a igreja nem quase percebe, né? Geralmente, né? Não está nem aí. Vai o pastor faltar 2, 3 cultos. Tem que dar satisfação. Então, tem que dar satisfação para onde está indo, né? Por que não veio? Sumiu, o que está acontecendo? Então ele tem um laço quase que um matrimônio com a igreja. O pastor, de fato, é essa figura onde ele é tido como quase que um esposo, no sentido de direcionar, ele é respeitado, a sua autoridade, né? Então é o dedo da aliança aqui, ó, ele fez um pacto com a igreja. E aí vem o menorzinho, que é o doutor, que é o mestre, que é o ensinador, o professor. Menorzinho. Embora ele não tenha tanto destaque na igreja, nesse processo, mas é aquela pessoa que muitas vezes resolve algumas questões polêmicas, identifica heresia, né? Discipula, ensina, direciona, e de fato não é aquele destacado. Tanto é que nós não vemos, irmãos, hoje. Infelizmente, a igreja não reconhece como um ministério específico, né? O professor, o mestre, aquele que ensina mesmo, né? Aquele que traz o teor do conteúdo da palavra de Deus. Você vê aqui está o irmão professor, o irmão mestre, o irmão doutor, dificilmente, né? Então, é o presbítero aqui, o evangelista e tal, o profeta às vezes até fala, né? O missionário, mas o doutor é algo que parece que está sendo um pouco... porque ele não é destacado, não é aquele que se destaca, não é aquele, né? Ele trabalha muito nos bastidores, ou em ocasiões assim, ó, onde a multidão não está, não são os cultos muitas vezes oficiais, né? Não se chama os doutores para pregar em festividades, né? Que é gente mais animada, que ponha fogo no arraial dos filisteus, fogo no rabo da raposa. Na hora que você falou evangelista, eu acho que minha mente piscou assim. Evangelista? Esse aqui, ó. Sim. É o maior. É aquele que de fato ele traz os pedidos para a igreja, é aquele que anuncia a mensagem da salvação. É por ele que a igreja ela de fato vai aumentando, né? E Deus vai acrescentando, que é a mensagem do evangelho. O evangelista, que é o que a gente vai focar, ele é aquele obreiro que ele tem uma mensagem só. Ele não pastoreia, ele não ensina, ele não profetiza e ele não vai para o outro lado do mundo. Ele é aquele que encabeça, incentiva, estimula, né? É aquele que promove a evangelização local, aquele que faz a igreja sair dessas 4 paredes. É aquele que trabalha nos hospitais, nos orfanatos, nos lares, é aquele que sai mesmo da igreja, né? Aquele que sai desse âmbito aqui, igreja no sentido local e tal. Então o evangelista é esse que promove, é esse que encabeça, esse que estimula, é esse que vai incentivando as pessoas e leva o povo, né, para fora da igreja. Então, eu acho que eu não consigo ver assim, muita diferença entre evangelista e missionário, eu queria entender assim. É assim, basicamente é quase a mesma coisa. O que o missionário vai fazer? Ele vai semear o evangelho, que é a mensagem da salvação. Então, o missionário, vamos colocar assim, que ele seria uma pessoa mais dinâmica do que o evangelista. Ele seria uma pessoa mais, talvez, não digo capacitada, mas mais ferramentas ele teria. Porque o missionário, ele é um pastor, ele tem as virtudes e as qualidades e a aptidão de um pastor. Ele tem as qualificações de um mestre. Ele também pode, inclusive, ter a qualificação de um profeta. Então, o apóstolo, ele quase que engloba tudo. O apóstolo é aquele que tem os dons, né? A dinâmica, ele identifica a heresia, ele funda a igreja, ele é o pioneiro, ele muitas vezes chega num local, numa tribo, ou seja, numa cultura onde não há Bíblia, muitas vezes traduzida, ele traduz. Então ele tem o dom da sabedoria da palavra, da ciência da palavra. É uma pessoa quase que completa, é o Paulo da vida. A gente vê o missionário Paulo, o apóstolo Paulo, é um homem que, meu Deus do céu, né? Era o chamado bombril, tem 1000 utilidades. Então o missionário, ele é aquele inclusive que sai desse âmbito local. O evangelista, ele é esse obreiro local, no sentido que ele vai trabalhar na localidade, seja no bairro, seja na cidade, talvez até no estado. Agora o missionário, ele vai um pouco mais além, sai, né, às vezes do seu estado, do país, da cultura, né, atravessa o oceano. Então o missionário é aquele que vai para além das fronteiras. Pode abrir igreja também, né? Qual que é a função do apóstolo, do missionário?
chegar em um local onde Cristo não foi anunciado ainda, vai lá, anuncia Cristo, ganha vidas para Cristo, pastoreia essas pessoas, planta uma igreja, ele forma um pastor, um dirigente lá, está amadurecido, é um pastor, então deixa lá a igreja plantada, bonitinha, com o pastor e vai para outro local. Então ele planta, sofre e tal, e outro desfruta. Ele vai para outro local. Paulo fazia isso, a gente vê claramente na vida de Paulo isso, né? Então ele chegava aí, depois ele vai fazendo o quê? Supervisionando, inclusive, porque ele cuida. Ele é essa autoridade sobre os pastores, inclusive, porque ele foi o pioneiro, ele que fundou, ele que plantou aquela igreja, né? Mas não é autoridade porque isso foi imposta, porque aquele pastor, via de regra, é um fruto daquele missionário, né? Então ganhou aquele pastor, formou aquele pastor, orientou aquele pastor, amadureceu. É o que Paulo fez com Timóteo, é o que Paulo fez com Tito, né? E depois vai mandando as cartas pastorais e vai supervisionando a igreja. Como que está aí? Ah, tem heresia? A igreja de Corinto, por exemplo. A igreja de Corinto estava lá, o negócio meio bagunçado, mandaram a carta para Paulo. Paulo tinha autoridade apostólica, né? E disse assim, ó, o negócio, a orientação é essa, essa, essa e essa. E eu voltei com vocês aí. Eu vou voltar aí, né? Quase que ele dá uma carteirada assim de autoridade. Então o missionário é esse que vai para... A função é a mesma, é pregar o evangelho, é falar da salvação. Só que o missionário ele vai um pouquinho mais além. É uma pessoa mais capacitada, né? Porque ele tem tudo isso aí, ele abre igreja, ele pastoreia enquanto não há um pastor, mas ele forma um pastor. O missionário não pastoreia a igreja o resto da vida. A função dele lá é, depois que ele abriu a igreja, depois que ele plantou a igreja, ganhou almas ali, é identificar quem ali é aquele que o Espírito Santo escolheu para pastorear aquela igreja. E aí lá ele vai, investe naquela pessoa, e o mais rápido possível, né? Porque a função dele não é pastorear e ficar ali, ele precisa ir para outro local. Então ele vai lá, está aqui amadurecido, então Deus te abençoe, estou indo para outro local. Ele faz isso, o missionário não dirige igreja, né? O resto da vida, por um tempo, claro, tem que ser. E hoje em dia o título de missionário De apóstolo, né? não tem nada a ver com isso. Não, não tem. Não. Tem alguma coisa errada. Infelizmente. Tem alguma coisa muito errada aí. Mas basicamente, irmã, essa é a diferença, irmã Paulo, deu para... Deu, mas é igual a Vera está falando, hoje em dia, hoje não é tanto isso. o missionário como o evangelista, né? A gente vê muitos dentro das igrejas. Exato. É Dirigindo missionário a porque igreja. prega em várias igrejas, é evangelista porque prega em várias igrejas, é o que a gente vê, né? Então, esse missionário que a gente tem hoje, é essa pessoa que... Paulo, vamos ler dois textos aqui, eu acho que vai dar uma esclarecida nessa questão. O primeiro texto está lá em Romanos, eu vou para Romanos, depois para Coríntios, tá? Romanos, a gente vai ver lá no capítulo de número, deixa eu ver, 15, né? 15. Capítulo 15 de Romanos, verso 20. Isso, 15 e 20 de Romanos. Então, Romanos, depois nós vamos para 2 Coríntios 10, 16. Mas primeiro Romanos, capítulo 15, verso 20. Quem quiser ler, por favor, pode ler. Enquanto eu vou procurando aqui 2 Coríntios. 15 e 20, pode ler, mano. E dessa maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo houverá sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Olha só, o que Paulo está falando aqui. Ele se esforçava para anunciar o Evangelho onde Cristo não tinha sido ainda, né, nomeado, anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Se foi uma pessoa lá, se tem um obreiro, se tem um discípulo de Jesus, e ele está fazendo a obra lá, ele não vai lá na igreja dele aproveitar aquele campo de outra pessoa, não é? Então, missionário e de igreja em igreja, que sentido tem? Se o missionário ele tem que ir em um local onde Cristo não foi anunciado, ou pelo menos onde lá uma enormidade de gente, uma multidão, um país muito grande, e tem lá um missionário, 2 missionários em todo aquele país, de milhões de pessoas. Então, lógico que há uma necessidade também, mas a prioridade é onde não há um sequer missionário, não há um sequer discípulo de Jesus, não há ninguém ali que conhece Cristo, né? E nem faz Cristo ser conhecido. Então ele chega ali, ele é o pioneiro, ele é o desbravador, é ali onde vai estar cheio de mato e árvore, e ele vai edificando as coisas. E 2 aos Coríntios, capítulo 10, verso 16, o mesmo apóstolo Paulo, ele diz quase a mesma coisa, e ele acrescenta aqui algumas coisas ainda mais interessantes para completar o pensamento, né? Do papel dele, que é o missionário, o apóstolo.
Então, segunda aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 16. Olha só. Para anunciar o Evangelho nos lugares que estão além de vós, e não em campo de outrem, de outra pessoa, para não nos gloriarmos no que já estava preparado, né? Então você vê missionário, irmão, chega na igreja, prega lá e algumas pessoas aceitam Cristo, ele ainda se gloria, né? Mas eu queria saber, antes daquela igreja existir e naquele bairro, naquela cidade, não tem ninguém onde ele estava. Então a pessoa foi, o preço que pagou, né, para chegar no local onde não tinha nenhum anúncio do Evangelho, e aí para ir outra pessoa pregar lá e tal, e ainda se gloriar nisso. Então é mais ou menos o que Paulo está falando aqui. Então o papel do missionário é esse. Infelizmente a gente tem esses erros aí doutrinários, de pensamento e tudo mais, né? É igual o tal do evangelista. O evangelista não dirige a igreja, o evangelista ele não pastoreia a igreja, a função dele é só anunciar o evangelho. Ele tem uma mensagem, é o pregador de uma mensagem só tem um tema. Né? Ele não fala sobre os anjos, ele não vai tratar sobre o matrimônio, ele não vai falar sobre nada a não ser Cristo e este crucificado, a mensagem da cruz. Ele prega no domingo aqui, vai falar sobre o Calvário, sobre o sacrifício de Jesus. Prega lá na terça-feira em outro local, vai falar sobre o mesmo tema, o mesmo assunto. Vai em outro, na mesma semana, vai falar. Ele só tem uma mensagem, que é o evangelho, é por isso que é evangelista. Não é certo? Só tem uma mensagem, ele não doutrina a igreja, ele não corrige falsos ensinos, ele não cuida do povo, ele só evangeliza, só não, né? No sentido assim que eu digo que é só como pejorativo. Então essa é a questão do evangelista, é o que a gente vai tratar aqui, mas a gente percebe que tem, né? Tem, nossa, irmãos, meu Deus do céu, a gente vê que isso tudo é fruto da negligência, do estudo, ou então um resultado de uma não é doutrinação, é resultado, como eu vou dizer, eita meu Deus, me fugiu aqui o termo, é um resultado de uma formação tendenciosa de denominações, entende? Então eles querem formar muitas vezes aquilo que é da tradição da denominação. Então a gente percebe, por que existe isso aqui? Porque é a tradição da denominação. Aí você vai em outra, é a tradição da denominação. Então muitas denominações evangélicas, elas são pautadas pelas suas tradições, sem questionar, sem pensar, sem colocar aquilo à prova das escrituras, né? É aquela história, sempre foi assim, né? Sempre foi feito assim. O missionário lá atrás, ele começou assim, e até hoje, depois de um século, 2 séculos, 500 anos, a gente faz assim. Não, mas se tivesse errado lá no começo, e é o que acontece, né? Então, lá no começo, tudo errado, ou muita coisa errada, e não foi corrigido, porque a tradição, ela virou quase que uma doutrina bíblica. A gente tem muitas igrejas que fazem, mas por que vocês fazem isso aqui? Não, a igreja faz assim, tudo bem, mas tem texto bíblico? Da onde vocês se apoiam? Não, aqui é assim. E não tem, irmãos, texto bíblico. Mas ali as pessoas têm aquilo como uma doutrina. Você vai questionar, nossa, né? Fala, não, aqui é assim e tal. Mas a gente percebe isso, mas não tem base nenhuma das escrituras sagradas. É uma mera tradição do seu fundador ou de quem foi desenvolvendo aquele movimento religioso lá, né, que a gente chama de igreja evangélica hoje. Então, aprendeu errado, ensinou errado, foi passando. Isso. E ninguém questiona, né, irmão? Não é uma coisa. Sabe por quê, irmão? Que não muda? Porque essas igrejas, a maioria delas, não tem esse perfil de estudo. A maioria, meu irmão. Isso a gente detecta assim facinho. A gente percebe que são igrejas que não dão valor ao ensino bíblico, né? Não tem aquela questão de formar pessoas através do estudo, não tem. Então assim, aquilo se perpetua, aquilo ninguém questiona, ninguém tem base bíblica, a escritura não é colocado, porque assim, irmãos, mesmo a gente que estuda e tal, a gente é provado pela Bíblia toda vez. Eu que ensino, eu sou provado, e eu preciso ser provado pelos alunos, inclusive, né? Preciso ser questionado pelos alunos. Eu preciso, todas as vezes que eu ensino a Bíblia precisa me confrontar
Porque não é possível que eu comecei a ensinar em salas de teologia há 11 anos atrás, que eu comecei lá tudo certo, tudo certinho, tudo absoluto, né? E de lá para cá não mudei nada, não precisava mudar nada, e daqui para frente também não vou mudar nada. Quer dizer, eu sou absoluto hoje, tudo que eu ensino é 100% correto? Não, irmãos, eu me esforço para isso. Eu busco nas escrituras, né? Eu ouço outras pessoas que eu considero ser gente séria também. Então, mas é inevitável que eu vou mudando. Talvez daqui 4, 5 anos, Deus permitir, de alguma maneira vocês vão participar, sei lá, de uma palestra, outro curso, né, que eu vou dar. E aí você fala assim, nossa, mas há 5 anos atrás uma mulher ensinava de um negócio um pouquinho diferente, acho que ele mudou, né? Mas lógico, para melhor, espero eu, Deus queira, né? Vocês identifiquem isso, né? É uma compreensão melhor, né? Nossa, olha só, ele ensinava um negocinho que era até interessante, mas isso aqui está mais profundo, está mais claro. Isso aqui, né? A gente até está vendo que se parece muito mais do texto bíblico do que antes. Então, louvado seja Deus se isso acontecer. Isso tem que acontecer, tá? Porque senão, essas pessoas, tudo bem, se elas ensinaram certinho, louvado seja Deus, vão ficar o resto da vida ensinando aquilo. Mas e se não foi? Que na maioria das vezes não é. Então a gente precisa ser essas pessoas que vão sendo, por Deus, através das escrituras sagradas, sendo aperfeiçoadas, amadurecidas, ensinadas, tá certo? Então nós que ensinamos também precisamos ser gente que seja ensináveis, ter coração ensinável, né? E aí a gente vê a maioria das igrejas, meu irmão, não tem perfil de, aí não vai, o que vai corrigir aquilo? Nada. Por que às vezes a maioria tem umas igrejas que quando a pessoa fala que vai fazer um curso teológico, eles não aceitam? Existe preconceito. Preconceito, o que é o preconceito? Quer dizer, você não sabe de nada, você não conhece aquele negócio, mas você tem um pré-conceito, né? Uma discriminação, você não conhece, mas porque falaram, aí você pegou aquela ideia que o negócio é ruim e repassa aquela fala, aquele pensamento. Não é uma conclusão sua que você foi lá, participou, você conhece, você sabe do conteúdo e tira uma conclusão. Na maioria das vezes não é isso. Então há o preconceito. Há a questão, Gilmar, de que a maioria dos pastores não gostam de ser questionados. E aí, irmão, quem estuda não tem jeito. Não tem jeito. Ele vai identificar que tem algumas coisas que estão fora do lugar. E aí, respeitosamente, lógico. Pô, pastor, meu líder e tal. Não é bem assim, não tem alguma coisa que precisa ser melhorada, precisa ser mudada. Isso aqui eu acho que não tem muito a ver com a Bíblia, não. O que a gente está praticando, eu acho que não está muito correto. Os líderes não gostam disso, irmão. Eles não são humildes o suficiente para saber que Deus fala através de todos na igreja, inclusive, e o ensina também. Então tem preconceito, tem a questão da falta de humildade dos líderes, que não quer ver os seus liderados crescendo em conhecimento porque eles vão questionar. Há uma questão também que eles são acomodados, né? Eles são acomodados. Então eles mesmos não estudam e não quer que ninguém estude. E há um outro ponto ainda, que eu acho isso aqui o mais perigoso. É mais fácil você manipular quem não conhece nada. Aí que está o X da questão. De muitos falam assim, não vou fazer teologia, não sei o que, né? Aí eles colocam uma série de, por exemplo, semana passada um obreiro, ele pegou todo o curso teológico e tal, e aquela coisa toda, e eu falei, curso lá no tal local, né, que era próximo da casa dele, é tal dia da semana. Tá, eu vou falar com o meu pastor. Eu falei, ótimo, maravilha. Ele falou assim, não tem de sábado não? Vai ter não, de sábado, segunda a sexta. Sábado talvez tenha uma proposta, mas não é muito certeza e tal, né? Apesar que ano que vem eu vou ter que trabalhar até domingo, 2 empregos, né, amor? 2 crianças. Então vai ter até domingo e 24 horas, 3 turnos. De manhã, à tarde, à noite, talvez até na madrugada. Dormir para quê é luxo, né? Não vou dormir com a criança, então. É que eu não estou dormindo, eu dou aula na madrugada. Então o que acontece? Aí eu fiquei assim, falei, nossa, o pastor dele, a gente falou assim, deve ter falado com certeza, porque eu tenho outras experiências semelhantes. Falei assim, não, você é obreiro, você tem que participar de todos os cultos. Sim, seria muito bom que o obreiro conseguisse participar de todos os trabalhos da igreja, né? Agora, porém, olha só a falta de visão do líder, do pastor, que não quer ver o seu obreiro se preparando. Então ele julga mais necessário ele estar lá sem um preparo adequado, mais presente, do que de repente ficar sem um dia, um trabalho, uma semana, para ir se preparando, né? Porque com certeza é um investimento naquele obreiro.
E aí ele, quando voltar, vai voltar mais preparado, inclusive vai ajudar mais na obra. Isso seria o pensamento ideal de um discípulo de Cristo, de uma pessoa humilde, e uma pessoa que tem visão do Espírito Santo. Só que o ignorante é melhor para a gente manipular. Quem não tem conhecimento, eu falo e acabou. Então, se ele sabe mais do que eu, já vai ficar complicado. Se ele questiona, se eu falo alguma coisa, ele já não aceita. Porque não aceita mesmo, porque não é bíblico. A gente vai aceitar o quê? Não é? Pô, pastor, não é bem assim. Aí fica difícil. Então, tem esses pontos todos aqui, meu irmão. E outras coisas mais. A irmã Vera queria falar. Tu quer falar com a mãozinha assim? Eu tinha também um preconceito. Eu tinha. Não, das pessoas que eu conheço fazendo teologia desviou. Não, meus filhos não vai fazer. Ah, era por esse motivo que a irmã... Por esse motivo. Por esse Rapaz, motivo eu não queria. Ligou então Porque que... era uma coisa assim que a gente não tem uma clareza de entendimento e aquela, né, aquele cabresto lá, Sim, tapume. que você não olha para os lados e não enxerga, não sabe de nada. Até que eu vim aqui. E viu que não era... Vi que não tinha nada a ver com o que eu pensava. Pelo contrário, né, irmã Vera? Pelo contrário, né? O estudo bíblico fortalece, né? Te orienta mais, te estimula mais a buscar. Quem faz teologia fica frio. Outra mentira. Agora tu quer com a mãozinha. Então Então, diga. A mãozinha porque porque na escola dominical o nosso pastor ele faz encerramento, ele junta a sala e faz encerramento. Aí ele estava falando aquela frase que todo mundo gosta de falar, né? Que tem promessa de Deus não morre jamais, né? Eu senti mas aí eu falei, não, melhor ficar quieta. Mas porque à frente do trabalho tem uma professora que fez o curso de teologia. Sim. E ela costuma dizer assim, quando ela vê alguém falando alguma coisa que não procede com base bíblica, ela questiona. Eu falei, acho que ela vai questionar, né? Ela também não questionou. E aí a gente peca a não fazer isso, já que a gente já tem o conhecimento, a gente peca a não falar, olha, você está ensinando errado. Irmã, é assim, existem ocasiões e ocasiões, a gente precisa identificar. Nem sempre adianta você falar. Depende da ocasião, depende da pessoa, depende da situação. Então nem sempre essa questão assim, não, toda vez eu vou falar. Às vezes essa fala, ela não vai contribuir em nada, vai piorar inclusive, né? E tem gente que de fato não vale a pena falar. Não, mas eu estou querendo dizer assim, em relação aos olhos do Senhor, Não, por eu saber que ele estava ensinando errado, o Senhor depois não pode. Não. Assim, você sabia e você não falou. Não, mesmo porque o responsável era ele, não é a irmã. Né? Mesmo porque era ele que deveria identificar isso e tal. Agora, é assim, nós precisamos ter a sabedoria de quando, como e a quem a gente fala as coisas. Porque tem gente que de fato não vai adiantar. Eu mesmo me reservo muitas vezes, porque eu sei que não vai adiantar. Então eu sei que se eu falar, inclusive vai piorar alguma questão, não vai adiantar mesmo, então eu vou ficar me desgastando à toa, né? Agora sim, se a pessoa questiona, aí sim. Se há uma ocasião onde aquilo eu vejo que vai ser propício, aí sim eu exponho, aí a gente entra no questionamento, né? Então, por exemplo, no final de uma aula onde vai dar um encerramento, você vai questionar? Não vai nem ter tempo para a gente desenrolar aquilo, né? Então, agora sim, no meio da aula, aí sim, desenvolve, tal. Aí você pega texto bíblico, aí tal. Mas há ocasiões que quem tem que identificar é a pessoa. Quando eu aprendo aqui, que eu converso com a minha cunhada, que ela aceitou Jesus há mais tempo que eu, né? Foi encontrada há mais tempo que eu. E aí eu quero ensinar ela, né? Aí ela falou assim, eu não quero saber não, que essa teologia vai matar minha fé. Então tem gente que não é ensinável, irmã. Quem não é ensinável não se ensina. Quem não tem o coração disposto, a gente não fala, a gente não instrui, né? Quem a gente percebe que não há uma disposição, isso é em sala de aula de teologia, meu Deus. Porque eles falam que a teologia mata a fé do crente. Mas era isso que eu estava te falando. Não, mas eu ele tinha esse distorce a pensamento. palavra, né? De Isso. falar que a letra mata, mas o espírito... Então, o que a gente percebe em todas essas falas e esses pensamentos? Falta de conhecimento bíblico, pura ignorância, preconceito e uma série de outras palavras que vai denotar que é justamente por eles, essas pessoas pensarem assim, ou melhor, desculpa, justamente por essas pessoas não estudarem, elas pensam assim. Porque a partir do momento que, às vezes tem teologia má também, ruim, tem professor ruim, tem ensinamento que é ruim. Então, de repente, fala assim, a teologia ela desvia a pessoa, a teologia ela esfria a pessoa. Uma má teologia faz isso, claro que faz, né? Um mau professor faz isso, um mau pregador faz isso, um mau pastor faz isso, mas é o mau, é o ruim, é o inadequado.
mas uma teologia bíblica, saudável, com uma pessoa que ministra, que tem compromisso com a palavra de Deus, que é regenerada, é discípulo de Cristo, é honesto, é sincero, não deixa o caminho da oração, depende do Espírito Santo, não confia nos seus argumentos. Então é lógico que isso só vai contribuir, porque para mim é uma contradição que algo que é de Deus, ou seja, a palavra de Deus, desviar uma pessoa, esfriar uma pessoa, fazer com que essa pessoa não deseje mais orar. Que isso, irmão? Não é palavra de Deus. Aí foi uma má teologia, aí é um mau professor, aí é um falso profeta, um mau pastor. Então ninguém que é usado por Deus e usa aquilo que Deus disse que é para a gente usar, que é a palavra, e é a única ferramenta que nós temos, não é, irmão? É a única ferramenta que a gente tem para crescer em Cristo no conhecimento, na graça, ou seja, estudando as Escrituras Sagradas, é Espírito e vida. E essa questão de a letra mata não é um estudo bíblico, não tem nada a ver. Então a gente percebe que é pura ignorância. Aí vai conceituando tudo isso até que, de repente, vem e fala: nossa, não é nada disso. Aí como que a gente mostra que não é assim? Pela fala, não, essas pessoas não estão dispostas a ouvir. Como que a gente vai falar assim: não, mas o texto bíblico não diz isso, isso, isso. Não, se a pessoa não tem um coração, irmão, ensinável, se é pastor, se é professor, se é pregador, pior ainda. Se é crente velho, pior ainda. Porque são pessoas que vão se endurecendo, vão se enrijecendo, vão se ensoberbecendo de alguma maneira, se orgulhando. Então essas pessoas são as piores para a gente ensinar. São as piores. É mais fácil a gente ensinar um novo convertido, é mais fácil a gente ensinar um membro que não tem um cargo ministerial, é mais fácil a gente ensinar essas pessoas. É mais fácil ensinar um jovenzinho, é mais fácil. São corações mais quebrantados ou menos desarmados, que as pessoas já vêm armadas, Até aluno de teologia já vem armado, condicionado. Aí fica difícil, é uma luta enorme, é uma luta. Eu ando numa empreitada já esses anos todos. Eu ensino a palavra desde que eu tinha 6 meses de conversão. Eu aceitava Jesus com 6 meses que eu tinha me convertido, e ensino escola dominical, inclusive para pastores, para obreiros e líderes, Então, mas foi assim, algo muito excepcional, via de regra não é assim, Então, é algo que Deus fez na minha vida, até mesmo pela demanda. Igreja pequena, tinha necessidade, não tinha tantos professores, tinha até os obreiros, o pessoal que até gostava do ensino bíblico e tal, mas assim, foi uma obra de Deus na minha vida. Então eu comecei já desde 18 anos, quase 19 anos, a ensinar a Bíblia, escola dominical, 11 anos na teologia. Então eu tenho me deparado com a dificuldade que é ensinar adulto. Então eu lido não é com a pedagogia, é com a andragogia, que é ensinar adulto. E quanto mais adulto, e quanto mais tempo no Evangelho, e quanto mais de idade, faixa etária eu estou falando, a gente percebe que há uma barreira, uma dificuldade. A gente percebe que o negócio vai ficando pior, Agora, lógico que tem as exceções, lógico que tem. Então isso não é uma regra infalível, mas é uma regra que eu tenho observado. Estou falando de observação, não é nem de pesquisa e estudo, de observação. Então a gente precisa pedir a Deus, irmãos, que nós sejamos essas pessoas, inclusive depois da teologia, e mesmo depois de ser formado, a gente precisa ser essa pessoa que tem um coração assim esvaziado, coração desarmado, porque quem é assim aprende sempre, e aprende e chega ao conhecimento da verdade, porque tem gente que aprende, mas não aprende a verdade. Vamos ler um texto bíblico que eu acho muito interessante, Timóteo. É um negócio assim assustador, eu acho. Eu acho assustador esse texto, e eu vou falar o porquê que eu acho assustador. Eu falei Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3, tá? Segunda carta de Timóteo 3, capítulo 3, 2 Timóteo 3. Se eu achar Timóteo aqui, eu vou ler com os irmãos. É segunda, não é primeira, tá? 3, capítulo 3. 3:1, a partir do 1. Yuri, tu achou? Achei. Então lê até o 9, tem coragem? Então vamos lá. Pode ler, mano. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobreviverão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes, a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural,
Reconciliáveis, né? irreconciliáveis, Ou gente ruim. caluniadores, Isso. incontinentes, cruéis, sem amor para os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites que amigos de Deus. Dá uma pausazinha, Yuri. Irmãos, quando a gente lê aqui, porque hoje é gente ruim, né? Dá dor no coração. Ó, o que a gente pensa? Isso aqui é pecador. 3 Não é? Isso aqui é pecador. 4 tu leu, Arão. Não, são 3 versículos falando de Ah, tá, sim. Isso é só as qualidades, né? Ou qualidade. Mas aqui a gente pensa o quê? Isso é pecador, né? Isso é gente ruim, isso deve ser bandido, prostituta, deve ser corrupto, alguma coisa assim, né? Sabe que Paulo está tratando aqui? Essas pessoas são religiosos, são líderes religiosos. Olha o que diz o verso 5 em diante. Continua, meu irmão. tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres, Nessas loucas, né? nessas carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, Que aprendem sempre. que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E Como Janes e Jambres. Esses Janes e Jambres eram os dois magos lá que estavam enfrentando, disputando com Moisés. Lembra? Moisés fazendo um milagre e eles outro, né? Moisés um milagre e eles outro. Então essas pessoas que lidam com o sobrenatural, com os milagres, olha só. Então Paulo pega esses dois magos aqui, esses dois bruxos, na verdade, para comparar com esses líderes religiosos, com essas pessoas que têm aparência de piedade, mas que têm todas essas características aqui, ó. Então pega eles, que inclusive, irmãos, esses dois homens, os milagres que eles viram, imagina só, e mesmo assim eles não admitiram, não reconheceram, não se converteram, não renderam glória a Yahvé. Então olha só o que Paulo pega as duas figuras para comparar com esses líderes religiosos. Continue, meu irmão. resistiram a Moisés, assim também esses resistem à verdade. Assim também esses, sim. Sendo homens corruptos, né? Homens corruptos de entendimento e Réprobos, quer dizer malvados. Malvados contra a fé. não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu Desvario, sua loucura, né? como também o foi da pula deles. Olha só, irmão. Que assustador, né? Que assustador. Então a gente percebe que essas pessoas, elas inclusive são muitas vezes aqueles que estão, de alguma maneira, entre aspas, e aspas bem grande, falando do Evangelho, pregando a mensagem para pecadores. Essas pessoas têm essas características, ou seja, o caráter a gente já sabe qual é, né? E o que eles vão gerar também nas outras pessoas, o que eles são. E não é o que a gente está vendo, esse efeito dominó? Essa multidão, essas igrejas cheias de pessoas vazias do Evangelho, da vida espiritual, da vida com Deus, não é? Tanto obreiro, tanta gente falando, abrindo a Bíblia e falando, mas a gente não percebe o Evangelho nessas pessoas. E essas igrejas, meus irmãos, sinceramente, dá desânimo, não dá não? Eu que estou lidando com o povo de Deus, assim, de diversas matizes, diversas denominações, diversas correntes teológicas, diariamente, já quase 2 décadas, eu percebo, irmãos, que há muitos lugares, muitos não são poucos lugares, muitos lugares que fazem mais mal do que bem. Há muitas reuniões que fazem mais mal do que bem. Há muitas santas ceias que são para a própria perdição das pessoas. Há muitos espaços religiosos que são antros de perdição, infernos existenciais, onde há pessoas que manifestam muito mais as características dos perdidos e do diabo do que de Jesus e de gente regenerada, onde há muitos líderes e aqueles que falam, entre aspas, da palavra de Deus, que são mensageiros do diabo, são propagadores e perpetuadores, né, esses que vão fazendo com que isso se mantenha, essa estrutura, esse sistema desprovido da graça de Deus e do Evangelho. Não é brincadeira, gente amargurada, ferida, insatisfeita, não é porque tem também aquela ala que é assim, né?
também vê a igreja como self-service, se não agradou em tudo, procura outro, não é isso que eu estou dizendo. Mas gente insatisfeita porque tem visto que não tem nada a ver com o evangelho aquele negócio. Não tem, irmão. Diariamente eu lido com isso, com as angústias das pessoas, né? As pessoas, inclusive faz mal, hein? Tem alguns irmãos que eu encontro, toda vez que eu encontro, é falando da insatisfação, é falando da amargura do coração. Eu falo, meu Deus do céu, essa pessoa está doente, adoecida, porque o lugar onde está não é terapêutico, pelo contrário, é infeccioso, não é, irmão? E é possível que vocês congreguem de repente identifiquem uma coisa dessa que eu estou falando, e não me admiro. É por isso que você falou naquela aula passada, que a gente levou o seu irmão, mas eu não essa parte está. Não é, meu irmão? É complicado, você está dentro da igreja, cara. Tudo aqui você não tem como você mudar. Isso. Você sai, você não pode ficar de cá em cá também. Fica complicado. O que eu vou fazer? A gente fica entre a cruz e a espada. Orar. É complicado, irmão. A gente está mais ou menos numa situação. É assim. Não vou me tornar um desigrejado, né? Porque não é o caminho, né? Esse não é o caminho, tá? Às vezes dá vontade, pode ser que dê vontade, né? Ah, não vou para a igreja nenhuma. Não é assim também. A gente não é tão bom assim que não tem um lugar que, né? Senão, não vou, igreja perfeita, não existe, porque se a gente entrar já deixou de ser. Se você achar a igreja perfeita, corra de lá. Ou igreja tem uma igreja perfeita e tal, então não entre, por favor, você vai estragá-la. Isso é fato, nós vamos estragá-la, não tem. Mas aí você fica falando, poxa, mas olha só, o evangelho não era para ser assim. Não é para ser desse jeito. E essa pessoa não era para ser assim, porque ela está numa posição que ela deveria ser um instrumento de Deus para edificação, e parece que é o contrário e tal. Então a crise, irmão, os crentes, aqueles que têm se dedicado ao ensino bíblico, ao estudo bíblico, aqueles que têm uma sede na alma de fato conhecer mais de Deus, a sua palavra, do que é o evangelho, eles têm sofrido demais, porque têm comparado as coisas, têm comparado, falando, meu Deus, não tem nada a ver, o evangelho é uma coisa muito mais simples, muito mais linda, muito mais viva, é vida inclusive, né? E a gente tem visto muito mais morte por conta da religião e dessas pessoas que são loucas, é doido, não tem outra palavra, são loucas, gente louca, e não tem sinceramente não tem a palavra de vida, irmãos. Então é um negócio complicado. Agora imagina essas pessoas que somos nós de alguma maneira, porque nós estamos inseridos nesse contexto todo, só que a gente tem que saber o seguinte, bom, tudo isso que a gente tem falado, identificado, em mim, o que isso tem? Né? Que agora chegou na gente, né? A gente está falando de pastor, de pregador doido, de falso profeta, de igreja que parece mais casa de Satanás, sinagoga de Satanás do que ajuntamento do povo de Deus. Tá bom, mas e nós dentro desse sistema todo? Quem nós temos sido? Aí a gente pode ser uma ferramenta de Deus para que lá alguns sejam resgatados, influenciados e estimulados a buscarem a Deus o Evangelho. Ou nós somos contribuidores de tudo isso. Aí que pega aqui a nossa parte. Né, não? Porque é fácil também, é o que eu tenho visto. Gente, e eu já vi alguns pastores, alguns irmãos, alguns obreiros, que ia lá e falava mal, e via tudo aquilo lá e criticava. Aí eles saíram dali. Aí abriram lá o seu próprio trabalho. Eles reproduziram exatamente as mesmas coisas. Ou seja, eles foram reprovados, eles foram condenados naquilo que eles reprovavam. E tem um texto de Romanos que fala mais ou menos um negócio assim, irmão. Que bem-aventurado, é que eu não, deixa eu ler aqui porque me fugiu exatamente da mente o texto completo. Mas tem um texto mais ou menos que vai falar nesse sentido aí. Eu estou ainda tentando descobrir aqui, Ivaninho. Calma aí, segura aí. Deixa eu ver se eu acho. É em Romanos. Bem-aventurado aquele que não se condena, né? Aquilo que aprova ou desaprova. Me fugiu da mente, deixa eu ver se eu pego aqui. E a gente está, capítulo 14. Capítulo 14 é o texto, né? Verso 22. Romanos, capítulo 14, versículo 22. Tens tu fé? Tenha em ti mesmo, diante de Deus. Bem-aventurado, feliz, aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Então a gente precisa ter muito cuidado, irmão, porque
a gente vai identificando isso, a gente vai reprovando essas coisas, mas em nós? Será que a gente não tem reproduzido alguma coisa nesse sentido? Aí que é a preocupação e a minha preocupação. Esse eu que, porque a gente lida com a crítica, né? Eu lido com a crítica, eu preciso criticar as coisas. Eu preciso identificar esses erros e criticar. Agora eu só sou um crítico e um crítico pela crítica, porque aí eu viro murmurador. Se eu critico só pela crítica, eu viro murmurador. E aí, irmão, eu me inseri já nesse bojo todo, de ser um murmurador, que é possível que eu complique a minha salvação por conta disso. Porque os murmuradores não entraram no reino de Deus, né? Existe o exercício do discernimento, onde você identifica tudo isso de errado, e existe aquele que critica só pela crítica, que não propõe solução nenhuma, que não mostra nenhum caminho para corrigir aquilo, que ele não é, na verdade, nenhum exemplo que reprova aquilo, que condena aquilo, porque a maior denúncia de tudo isso é a nossa vida com Deus. Então, a maior contribuição que a gente pode dar para as nossas igrejas, para os nossos líderes, não é a gente chegar lá e repreender, em falar se está errado, em mostrar que está tudo errado. Não, é viver, irmãos. A maior denúncia, nós somos o profeta de Deus na nossa vida, nas relações. Aí ninguém tem quem contestar. O que contestar, melhor dizendo, quando o evangelho em nós é vida, é real, é poder. Então as pessoas podem falar mal da gente, pode ranger os dentes contra a gente, pode apedrejar a gente, mas se o evangelho é vida em nós, aí não tem jeito. Aí ele está indo contra Deus, perseguindo a igreja de Deus. Saulo, Saulo, porque tu me persegue? Perseguindo quem? O próprio Jesus que está em nós vivo, né? Sendo construído, edificado. Então é o próprio Jesus ali. E o Jesus só presente já denuncia todo o pecado, porque é o evangelho encarnado em mim, é o verbo de Deus, né? Aí a gente vai denunciando pela vida, pelo exemplo, pelo testemunho, tá certo? Não pela... Porque tem gente que briga, fala alto e faz estardalhaço, não adianta, né? É dar murro em ponta de faca. Aí contra um sistemazão que é muito maior do que nós, que a gente é só um pinguinho lá nesse oceano todo, né? Desse sistema, dessa máquina que tem 100 anos, que tem 500 anos, que tem, sei lá, 50 anos, quantos anos tem, que tem toda uma engrenagem, todo um poderio, gente que massacra, gente que mata, irmão. Gente religiosa é assim, líder religioso ele mata mesmo, né? Às vezes até literalmente, eu conheço os casos aí, mas eles matam espiritualmente, psicologicamente. É um negócio terrível, né? Administrativamente tem um poder na mão, então faz o que quer. É dono das almas, manipula as almas, decide sobre a vida das pessoas. Quem vai, quem não vai, quem fica, quem não fica, quem entra no reino de Deus, quem não entra. Tem a chave na mão. Aí Jesus disse assim: vocês fazem o seguinte, vocês nem entram e não deixam ninguém entrar. Vocês rodam o mundo todo para fazer um prosélito, um seguidor de vocês. Só que fazem eles filhos do inferno 2 vezes. Olha, irmão, não tem novidade nenhuma nessa, né? Dessa questão que a gente está falando. Então a gente percebe que é uma realidade. Porém, irmãos, eu não quero vir dar uma aula que a gente mostre todo esse desânimo, vomite toda essa amargura e angústia que talvez vai querendo invadir o nosso coração. Mas eu quero falar de nós, que a gente pode ser, dentre toda essa lama, a gente pode ser um discípulo e uma discípula de Jesus que fale do Evangelho, que comunique a salvação, né? que porte a palavra da verdade, que seja luz do mundo, sal da terra. Nós podemos ser essa pessoa. E aí a gente percebe aqui que há necessidade de um chamado de Deus, um chamado primeiro para a salvação, que cada um de nós precisa ter recebido esse chamado, porque não tem como a gente evangelizar se a gente não ouviu a voz de Deus. E quem ouviu a voz de Deus, irmãos, ele sinceramente é mudado, não tem como. Quem ouviu a voz de Deus uma vez, ele não se contenta em seguir a voz de ninguém, identifica que se uma voz o encaminha para um lado, ele fala: opa, isso aqui não é a voz do meu pastor, porque as ovelhas conhecem a voz do seu pastor, o timbre, né? O timbre, a gente não confunde com o nosso pensamento, com a voz da nossa consciência e nem com a voz do diabo. A voz de Jesus, ela é inigualável, incomparável, não tem, irmãos. E quando Jesus fala, é algo assim que é inequívoco. Quem já ouviu a voz de Deus sabe do que eu estou falando. Quem já ouviu a voz do Espírito Santo falando na sua alma sabe do que eu estou falando. Não é uma voz doce, é uma voz poderosa,
é uma voz que estremece a alma, é uma voz que quando a gente ouve, revigora. É mais ou menos, irmão, eu acho interessante, a natureza, ela vai de alguma maneira espelhar, né, essa realidade espiritual. Então, quando você vê o neném, às vezes, assim, agoniado na mão de um estranho, aí quando ouve a voz da mãe ou a voz do pai, nossa, irmão, calma, parece uma mágica, né? Ele se identifica, fica tranquilo, em paz, seguro, esperançoso, tem a certeza que vai ser cuidado, que não vai ser maltratado, que vai estar num lugar seguro. Olha que coisa linda, irmão. É Deus falando conosco. Então aquele que ouviu a voz de Deus verdadeiramente não troca jamais e não confunde outras vozes. Sabe quando é Satanás que fala, sabe quando é o meu pensamento. Eu não confundo a palavra de Deus com o meu conceito, porque aprendi na teologia. A palavra de Deus é muito mais poderosa do que qualquer argumento de professor, de pregador, de pastor. A palavra de Deus, ela toca na nossa alma, ela invade o nosso coração, não é? E a gente ouve Jesus chamando, meu filho, por aqui. Ele não deixa as suas ovelhas enganadas, irmãos. Jesus, ele de fato, aquele que ele alcançou, ele também se responsabiliza por estar nutrindo essa pessoa, por estar sustentando essa pessoa e guiando até as fontes das águas. É Jesus que nos levará. A Bíblia diz o que em Evangelho de João capítulo 10? Eu sou a porta, quem entrar por mim entrará e sairá e achará pastagens. Oh, aleluia, glória a Deus. Não é, irmão? Vida do Evangelho. Então eu identifico muitas vezes que tem gente assim meio perdida nesse negócio de igreja, de evangelho, de chamado e tal. Mas aquele que foi alcançado por Deus, ele é diferente. Ele não se contenta com um argumento, com pregaçãozinha, com conversa, ainda que seja um negócio bem elaborado. Não se contenta, a sua alma tem sede da voz de Jesus, irmãos. E o Espírito Santo fala lá no íntimo, lá no nosso coração. E a gente precisa cultivar essa comunhão com Deus. E a gente cultivando essa comunhão com Deus, ouvindo o chamado de Deus, a gente também vai convidar outras pessoas. A gente vai levar o Evangelho para outras pessoas. O Evangelho, aquilo que é em nossa vida uma realidade que muda, que transforma. Não é, irmão? Então é essa questão que a gente está tratando aqui, que existe o chamado de Deus, na página 76. Lá em cima e lá embaixo existe a compreensão do chamado. Olha só, página 76. Sim, pode falar. Pode. Diga. Não vai ter intervalo? Sei não. Tá. Eu ia parar uns minutinhos mais cedo, porque a gente ia direto. Tá. Pode ser? Tudo bem. Quer que eu pare agora? Não? Então tudo bem. Então bora lá. Eu pensei que era uma pergunta teológica. Também. A compreensão do chamado, página 76, lá embaixo. Vocês estão acompanhando? Sim. Vamos lá. A vocação para o serviço do Senhor não deve ser encarada como uma forma de projeção pessoal na vida. Nesse caso, em análise, o servo do Senhor separado para essa obra específica deverá entender que está sendo chamado para servir com dedicação. O chamado não deve ser visto como uma oportunidade para título ministerial, pois esse virá naturalmente ao se observar o bom trabalho realizado, se assim, lógico, tiver uma vocação de Deus. Assim, o sucesso do seu trabalho não será medido pela visibilidade sobre ele ou a quantidade de pessoas que trará, mas será visto por sua dedicação e empenho na obra do Senhor e no cuidado e amor demonstrado pelos perdidos. O seu sucesso será reconhecido à medida que for obediente a Jesus e ao ministério que está inserido. Pois, na verdade, não é o evangelizador quem ganha as pessoas para Jesus, é apenas instrumento. Quem convence o pecador é o Espírito Santo, e quem salva é Jesus. Olha, irmão, que coisa linda aqui. Um discípulo de Cristo entendendo e compreendendo o seu chamado. Qual é o meu chamado? Levar pessoas a Cristo. Qual é o meu chamado? É amar as pessoas, tá certo? Qual é o meu chamado? É fazer aquilo que Deus disse que eu tinha que fazer, compartilhar o que eu recebi. E vai fazendo isso com uma paixão tão grande, né? Com uma disponibilidade, uma honestidade, sem ser pretensioso, porque tem gente que faz, invista em outras coisas, né? Então ele faz sabendo o que está fazendo aqui, porque alguém está olhando, né? Ele faz questão de fazer e alardear e colocar números e fazer o que está fazendo e falar o que está fazendo, né? E como é o seu dia a dia. Então tem gente desonesta, mal intencionada.
Agora, aquele que vai fazendo, só pelo fato de atender o chamado de Cristo, isso se torna evidente também. É evidente. Amados, eu tenho uma experiência na minha vida que é assim, eu nunca fiz nada para estar em sala de aula de teologia. Eu nunca fiz nada para dar aula em igreja. Nunca fiz nada, nunca fiz propaganda. Nunca falei com ninguém. Nunca busquei, nunca me esforcei em nada para pregar em igreja nenhuma, para ser convidado. Eu nunca fiz por onde, no sentido, obrigado, irmão, no sentido de que vou fazer alguma coisa para que isso aconteça. Nunca fiz isso. Nunca fiz. Deus sempre foi me encaminhando para as coisas que eu nunca nem imaginei. Nunca nem pensava. Eu estou falando isso, irmão, há 18 anos atrás, quase 19 anos atrás, quando Jesus me alcançou. O que eu queria? Só servi-lo. Eu só amava Cristo e sua palavra. E recebi algo tão especial na minha vida, tão inexplicável, tão bom, que eu queria compartilhar com todo mundo. Eu estudava a palavra porque eu amava a palavra. Eu entrei no curso de teologia em 2001 porque eu desejava saber mais. Só por isso. Não tinha nenhum outro motivo, não tinha nem outra motivação, intenção, não tinha nada no meu coração a não ser o amor por Cristo, irmãos. A gratidão por ser alcançado pelo Evangelho, a alegria da salvação da minha alma. Essas coisas eram o suficiente, era o combustível para eu ir fazendo o que eu fazia, sem querer mostrar, alardear em nada, né? E graças a Deus tem coisas que eu acho que só Jesus vai saber, aliás sabe, e na eternidade isso vai ser de alguma maneira contemplado por Cristo, sei lá. Mas eu nunca fiz nada. E aí Jesus foi me encaminhando e acontecendo as coisas assim que até hoje eu fico maravilhado, irmão, sinceramente. Sinceramente, não é falsa humildade, não é não. Eu falei, meu Deus, olha só, porque eu me considero hoje uma pessoa que foi muito além do que poderia. Não tenho dúvida, né? Eu sei que tem gente que desde o comecinho lá é uma pessoa assim excepcional, capacitada e tal. Eu não, sinceramente, sem falsa humildade. Então a gente precisa ter esse coração onde a gente faça. Por que eu vou fazer? Ué, obediência a Cristo, mais nada. Não é porque quer um cargo ministerial, não é porque quer mostrar serviço, não é porque quer ser melhor do que o outro, não é porque quer ser um super crente, não é por nada, a não ser o amor a Cristo, a gratidão pela salvação, o desejo de ver outras pessoas também salvas como eu sou, né? É tão bom, né, irmão? Ter paz, não é? Esperança, não é não? Segurança, é tão bom, né? Você assim ter a certeza de que o negócio está ruim, porque está ruim mesmo, porque a gente não é ingênuo, né? O negócio está feio, dentro e fora da igreja, o mundão está pior ainda. Mas, irmãos, eu não temo nada, não temo a morte. Deus para mim já não é mais um temor no sentido de um medo, já está apaziguado eu e Ele, né? Eu não temo mais a minha eternidade se eu morrer agora. Quem não teme a morte vai temer o quê, irmãos? E as pessoas, elas têm medo, sabe do que? Da morte. Elas têm medo de não ter o que comer no outro dia. Elas têm medo de perder aquilo que eles mais amam. Nós não temos medo nenhum, sabe por quê? Nós amamos. E a Bíblia diz em 2 Timóteo capítulo 1, o amor afasta todo medo. Deus não nos deu o espírito de medo, e sim de fortaleza, de amor e de moderação. É tão bom viver assim, não é, irmão? Viver com paz, com tranquilidade, saber que é um Deus Criador do universo, que conspira ao nosso favor, não é não, irmão? E a gente, se tem tudo isso, e é tão bom viver assim, e a gente vê tantas pessoas desesperadas, o que a gente tem que fazer? O que nos resta fazer? Só tem uma opção. Nós vamos falar, olha, tem outra forma de viver, tem outro jeito de viver. Você só vive assim porque você só conhece essa forma de viver, mas eu quero te mostrar outra, a forma que eu vivo, a forma que Jesus me fez ser, né? É tão bom, irmão. Nossa, coisa boa. E olha que coisa boa, ao invés de estar assistindo aquele negócio, está aqui ouvindo a palavra, sentindo a presença de Deus. Aquele outro negócio que não vale a pena. Não nem pronuncia, da propaganda. Ouvindo qualquer coisa, ou se distraindo em qualquer coisa, ou buscando prazer em qualquer coisa, seja nas drogas, seja em programas de distração, né? Não estou falando nem só de telenovela, eu estou falando o cotidiano, a vida das pessoas parece que é aquilo, né? Meu Deus, o negócio, é só lembrar da nossa vida antes de Cristo, irmão, né? Chegava em casa, ou ia lá, ou a novela para nós era um filme,
ou sei lá, ir para o bar, ou qualquer outra coisa, ou até um esporte, ou até coisa saudável também, não estou falando isso, né? Aquilo para nós era vida e preenchia, em certo sentido. Mas depois que a gente descobriu, depois que nós fomos por Cristo alcançado, aí a gente fala, nossa, como é bom. É por isso que a gente deseja se reunir com os irmãos na igreja. Muitas pessoas não entendem. Você quer ir para a igreja toda vez? É toda vez que dá, né? Vai orar assim direto? Mas num curso de teologia, nossa, você devia estar em casa descansando. É porque é prazeroso, a gente descobre, a gente vai vendo que isso aqui é muito melhor. É a vida que eles não sabem, nós sabemos, né? Então é tão bom falar da palavra de Deus, é tão bom ouvir a palavra de Deus, é tão bom sentir a presença de Deus. E tem crente que nem isso entende. Curso de teologia, negócio não tem um instrumento para animal. Não é não? Meia dúzia de irmão. Aí, ó. Não é um negócio assim? Tem pregador que nem entende. Ô irmão, você vai falar para meia dúzia? Você vai gastar 2 horas. Ô irmão, que coisa boa estar na presença de Deus como nós estamos, sendo alcançados por Deus como nós estamos sendo alcançados. Eu não sei vocês, eu estou sentindo a presença de Deus como qualquer outro culto que eles chamam de avivados. Para mim não tem diferença. Não tem diferença. Eu não quero aqui emocionar vocês, mas eu estou sentindo a graça e a presença de Deus como qualquer outro culto de domingo, festividade, se lotado, se tivesse a igreja com instrumento, não tem diferença, irmão. Deus, Ele está derramando a sua graça no meu coração, não sei a de vocês, não é? Deus está me alimentando nessa noite. Deus está me dando o privilégio, inclusive, de ser o garçom de vocês. E eu tenho certeza, amados, que nós nesse momento estamos sendo alcançados pela presença e pela graça de Deus, fortalecidos no Espírito, não é? Orientados por Deus. E nós estamos recebendo aqui de Deus, inclusive, não é só para nós, não. Nós estamos desfrutando aqui agora. Mas o que Deus está nos dando em cada aula, em cada momento desse, é para que a gente saia lá fora, hoje à noite ou amanhã, outro dia, a gente compartilhe lá no serviço, lá em casa, lá na escola, né? Lá com os parentes, com os vizinhos, onde for. Então Deus está aqui nos revestindo da sua presença e da sua palavra e nos dando discernimento espiritual para que a gente possa sair lá fora e possa combater contra as trevas e que possa passar essa semente que nós estamos recebendo, vida, semente de vida, viva aqui, que a gente está recebendo, e recebendo graça e revestimento de Deus, para a gente ir lá e compartilhar isso, irmãos. Então Deus, Ele tem feito isso, né? E aí eu sou grato a Deus por conta disso.